Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo paz e bem, que alegria ter você conosco. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, o Enio Viana. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva e ative o sininho para quando nós postar vídeo, você seja notificado. Nós estamos postando vídeo diariamente e trazendo conteúdo de ótima qualidade, porque queremos que você seja evangelizado com conteúdo de qualidade. Esse é o nosso comprometimento. Querido, nós muitas das vezes não conhecemos de fato quem é o Barba Azul. Nós muitas das vezes achamos que ele é um personagem com chifre, que anda com o galfo na mão, um bicho feio, assustador, pavoroso. Nós criamos essa caricatura em nossa cabeça e achamos que ele de fato é isso. Mas eu quero dizer que de fato ele não tem corpo. Você não consegue tocar no Barba Azul, porque ele é um anjo, ele não tem matéria. Então a gente muitas das vezes tem criado essa fantasia dentro da nossa cabeça. Eu quero aqui que você entenda um pouquinho sobre isso, para de fato você entender a minha pregação. Porque se você não entender a minha breve introdução, você não vai compreender o porquê da minha pregação. Você sabe como eu que quando Deus estava criando o mundo, você sabe que chega um certo momento que Deus viu a desobediência de Adão e Eva. Porque Deus, ele vê o futuro. Então Deus, ele fez uma reunião angelical. E ali ele disse para os anjos que deveria amar os anjos e os anjos iriam o servir. E ali houve algo que eles não aceitaram, que o amor de Deus, eu vou repetir para vocês entendam isso, e você da sua casa aplauda, diga amém nos comentários aí. Deus tem um amor avassalador pelo homem. Eu aqui não estou falando de sexualidade não, certo? Então Deus tem esse amor por nós, que ele fez o anjo, o coro angelical dos 9 cores e as 3 hierarquias, para bem servir para nós. É claro que existe um coro angelical que fica lá no trono de Deus, outra hierarquia que fica na atmosfera, outra hierarquia que fica à nossa disposição. Mas, sobretudo, Deus falou com aqueles anjos que eles deveriam ser submissos a nós, deveriam nos amar. E aí, o que o Barba Azul tem essa facilidade de enganar com as suas artimanhas? Ele começou a fazer uma palavra chamada rebelião. Então, quando você começa, entre aspas, falar algo, aquela notícia, eu vou dizer uma expressão, vocês entendam, se torna um bafô naquele local. E ali o que as pessoas mais falam é daquele bafô. E aí Beltrano, que iniciou aquela conversa, se ele tomar uma direção e 2, 3 também seguir, uma grande multidão irá caminhar com ele.
se as pessoas não tiverem convicção. Eu quero que você preste muita atenção para mim não falar palavras muito difíceis, pra você entender. Então, o que aconteceu? Muitos denominam ele com diversos nomes, mas eu, como filho espiritual de Padre Pio, chamo ele de Barba Azul. Então ele fez essa rebelião e muitos o acompanharam. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Tem coisas em nossa vida que é irrevogável. Exatamente. Por exemplo, o retorno do Barba Azul, se arrepender de sua decisão, não existe. Isso não pode acontecer, porque é coisa da sua vivência. Vou dar outro exemplo concreto aqui, e também como alerta. É como uma pessoa chega em um momento de morrer, e essa pessoa morre em estado de pecado. Então já foi condenada. Entende? E esse negócio irrevogável, eu quero trazer uma analogia para você. Você imagina alguém que cai de um automóvel e ali ela se fere no braço e cria uma cicatriz como eu aqui. Eu tenho uma cicatriz aqui, eu tenho uma aqui, ó, também, que eu quase morri uma vez, ó, aí nesse braço, eu não sei, mas não dessas aqui. Essa criou essa cicatriz. Então um acidente gerou em mim essa cicatriz. Tira? Não, tá até hoje tem aqui no meu braço. Então é irrevogável tirar essas marcas. E da mesma forma é o Barba Azul. Aí você pode falar, e a misericórdia de Deus? É porque é a vivência dele. Entende? A vivência dele. Pronto. É isso que eu quero que você entenda sobre isso. Só que, de fato, eu quero que você entenda duas coisas, e é sobre essas duas que eu vou pregar. Eu quero que você saiba que quem criou, eu quero que você anote isso aí, para que você tenha essa certeza e essa convicção. Quem criou o Barba Azul foi Deus. Só que Deus criou ele, eu vou dizer a palavra aqui, mas talvez incoerente, um anjo bom. É porque Deus não cria nada ruim. Por isso eu tô dizendo essa coisa pra você entender. Porque Deus não cria nada ruim. Mas só que ele não aceitou servir o homem. E aí ele se tornou maldoso. Mas Deus fez ele bom. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é: Deus é maior. Então entenda uma coisa aqui: não existe rivalidade. Não existe um Deus bom e um Deus ruim. Entende? Eu quero dizer aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui concreto aqui. Um exemplo, eu tenho a altura de 1,20 m, certo? E Beltrano tem 1,20 m. Isso pode acontecer? Pode. Só que entre Deus e o Barba Azul não existe isso. Por que, Wênio? Porque foi Deus que criou o Barba Azul. Sabe? É isso que eu quero que você entenda isso de fato. Não existe rivalidade. Não existe competição. Não existe negócio de Deus bom e Deus ruim. Não. É claro que ele é maldoso, que eu te disse. Eu quero dizer no nível de Deus. Entende? É isso. Não existe. Não existe isso. Porque foi Deus que criou ele. Então Deus criou ele, eu vou dizer um termo aqui, mas errado, menor. Entende? Então ele não tem o poder que Deus tem. Porque Deus é poderoso, ele não, ele é limitado. Então, o que eu quero dizer uma coisa aqui pra você: nós, infelizmente, estamos dando mais poder ao Barba Azul do que em Deus. Exatamente. É isso mesmo que eu preciso que você entenda isso de fato. Como assim, eu não tô entendendo?
Presta atenção aqui. Nós temos mais medo do Barba Azul do que de Deus. Wayne, você tá falando pra mim ter medo de Deus? Sim. Temor a Deus é ter medo. Mas medo de quê? Aí que você tem que entender. Porque ninguém tá falando de... Eu vou explicar isso melhor aqui. Não é medo de ir para lá para baixo, não. Não é esse medo, não. Vocês estão... Muitas das vezes as pessoas confundem um pouquinho da doutrina da Igreja Católica e falam besteira. Medo de ofender a Deus. Você que entendeu, aplauda isso aí. É isso, querido. Nós precisamos ter medo de ofender a Deus. Não medo de ir lá para baixo. Porque Deus, ele não é um Deus assim que vai fazer isso conosco. Não. Porque ele, sabendo disso, ele que enviou o seu único filho para nascer de uma mulher. Mas eu não quero trazer sexualidade, mas de uma mulher que ele amava nós. Então Deus em si, ele fez isso porque ele nos amava. Então o Barba Azul não tem poder mais do que Deus. Então eu tô dizendo para vocês aqui que eu e você precisamos olhar para o poder de Deus. Wayne, então você tá dizendo para mim que o Barba Azul é inferior a que Deus? Sim, é isso que eu tô tentando explicar. Eu tô tentando explicar que foi Deus que o criou. Então quer dizer o quê? Que ele é limitado, Deus é infinito. É isso que nós precisamos entender aqui. É isso que eu quero que você entenda. Certo? Isso é maravilhoso, não é isso? Deus tocou muito seu coração. Vamos lá. O que Deus fez? Qual era o projeto de Deus que ele veio nos enganar? A primeira coisa é que ele veio distorcer que ele é poderoso. Mas ele não é, ele é limitado. Entenderam isso? A segunda coisa é: não foi Deus que criou o mal. Não foi Deus que criou lá embaixo. Não. Não. Deus criou só o que é bom. Porque Deus, sendo bom por excelência, ele não tem como criar o que é ruim. Entende? Então é isso que tem essa distorção, que as pessoas dizem que Deus não nos ama. Eu creio que você já ouviu alguém dizer isso. Por que Deus fez isso comigo? Eu creio que você já ouviu esse ditado, as pessoas falando isso. Não foi Deus que fez. Então Deus permitiu. É isso que eu quero que você entenda. Deus não nos proporciona o mal. Eu quero que você entenda que quem proporciona o mal é o Barba Azul, não é Deus. Eu quero que isso seja uma convicção sua, tanto minha e sua também. Amém? Essas duas coisas que eu quero que você tenha no seu coração. Mas vamos lá entender mais umas coisas que eu quero que você hoje entenda. O que é a artimanha do Barba Azul, de fato? Eu sei que ele quer mostrar para nós que ele é poderoso e que Deus permite o mal, que Deus proporciona o mal em nossas vidas. Não. Não é isso. Querido, querida, se eu perguntar para você, levanta o braço aí, quais são as suas promessas que Deus tem para nós? Todos nós iremos levantar o braço. E eu perguntar para vocês, tem quanto tempo você tem rezado pela sua promessa? Eu pergunto a você, você tem se alegrado por essa promessa que Deus tem falado com você? Essa promessa que Deus disse que iria realizar, que iria fazer em sua vida? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, infelizmente, estamos dando mais credibilidade no Barba Azul, naquilo que ele vem nos enganar com suas artimanhas. Porque o Barba Azul, irmão e irmã, ele vem para nos enganar. Ele vem para destruir a nossa vida.
Ele veio para destruir as nossas famílias. Ele veio para destruir os nossos sonhos. E eu estou aqui para que você hoje, neste momento, de fato, juntamente comigo, conosco, que estamos aqui, falando um pouquinho sobre o Barba Azul, olhe para Deus e veja que Deus é poderoso. Wendel, o que você quer dizer? Eu quero que o que você estava olhando para o seu problema e dizendo para você próprio que você não ia conseguir realizar, porque você estava com o olhar fixo no seu problema. Porque é isso que o Barba Azul quer mostrar para nós. Ele quer que nós enxergamos que o problema é maior que Deus. E o que eu disse para vocês que não é, porque foi Deus que criou o anjo angelical. Sim, foi Deus que criou. Então Deus é maior que ele. Deus é mais poderoso que ele. Então se Deus falou uma promessa para o Wendel, vai se cumprir, vai se realizar. Mas é no tempo de Deus, é na hora de Deus. Só precisa que o Wendel creia e olhe para Deus e tenha fé que Deus é infinitamente mais poderoso. Irmãos e irmãs, quando a gente está passando por isso, a gente muitas das vezes não sentimos a presença de Deus. Sabe por quê, Wendel? Vou te explicar. É porque você está tão vivendo essa amargura que infelizmente nós perdemos o gosto de rezar. E aí que nós deveríamos ser forte enquanto nós somos fracos. Aí a gente desanima para de rezar. Aí nós começamos a enxergar que Deus enviou aquilo para nós porque Ele nos ama, porque Ele não nos ama, corrigindo. E aí é o que o Barba Azul quer, que a gente caia em sua arapuca e que nós de fato caímos de um buraco cheio de lama e que a gente também não saia de lá e fique por lá eternamente. Eu estou aqui dizendo para você que não é Deus que proporciona, Ele permite, mas não é para o seu mal, é para o seu crescimento. Deus só permite sabendo que nós suportaremos. E é por isso que eu estou te convidando você ser fiel a Deus nas simples coisas e a partir de hoje entender que Deus é poderoso e Ele só proporciona o que é bom para nossa alma, para nossa vida. Amém. Convido você a prestar muita atenção agora nesse relato. Preste atenção, por favor. Lúcifer vai ao confessionário do Padre Pio. Ele começou a confessar e eu, rezando o breviário, seguia e via o padre. De repente, vi entrar na sacristia, vindo da igreja, pela porta direita do altar, um homem robusto na casa dos 40. Tinha cabelos grisalhos, olhos escuros, pequenos e vivos, casaco escuro e calças a riscas. Deteve-se por instante sob a ombreira da porta e depois, em passo cadenciado, avançou, primeiro dando uma olhadela a toda a sacristia, depois fixando-me com desprezo por alguns momentos. Começou a andar para trás e para frente, no espaço entre a tenda e o lugar onde eu me encontrava de pé,
roçando o ângulo onde se uniam as cortinas. Os homens, para se confessarem, entravam pela sacristia e saíam pela direita. Aquele homem, ao contrário, logo que saiu penitente pela direita, sem aguardar sua vez, passou à frente de todos e foi se enfiar precisamente no centro, escancarando as cortinas e ficando de pé diante do Padre Pio, que eu já não conseguia ver. As primeiras impressões sobre aquele homem levaram-me a seguir seus passos. Enquanto antes tinha levantado os olhos do breviário, recitando-o de memória, para o seguir agora que me tinha ocultado, o padre estava a baixá-los para prosseguir a leitura. Pouco depois, uma voz interior deteve-me. Olha, olha, vem aí. Levantei os olhos do breviário e vi aquele homem de pernas escarranchadas sair e desaparecer. Fiquei admirado com o fato, mas não perturbado. Olhando de novo para o padre, que ficou a descoberto, vi-o claramente sob o semblante de Jesus. Tinha uns 30 anos, vestido com o hábito franciscano, cabelos louros e compridos, barba discreta e bem tratada, olhos azuis, rosto oval e bonito. O busto estava totalmente recostado para trás no cadeirão. Esteve alguns momentos assim. Depois, ao chegar-se para a frente, começou a retomar o seu semblante e imediatamente, com extrema desenvoltura, gritou em voz alta: Moços, despachem-se, não me façam perder tempo. Os homens não tinham visto sair ninguém pela direita, por isso esperavam em vão do outro lado. Não podiam seguir a cena senão através da brecha das cortinas, diante da qual me encontrava. As confissões foram então retomadas regularmente. Eu pedi no meu coração ao padre que um dia me dissesse o que aconteceu. Explicação que ele me deu um ano depois. No ano seguinte, estávamos todos na varanda. Falava-se com o Padre Pio do livro Celestino IV, de Giovanni Papini, onde se afirmava que um dia, depois de milhares de anos no inferno, também os demônios foram para o céu. Padre Pio estava calado, mas indicava com a cabeça que não concordava com aquilo que estava escrito no livro. Perguntaram-lhe a sua opinião. Ele respondeu assim: recordo-me de ter lido que um pobre sacerdote estava na sacristia a confessar. De repente, entrou um homem na casa dos 40 anos, olhos escuros, cabelos grisalhos, casaco escuro, calças às riscas.
e, passando à frente de todos, apresentou-se diante do confessor. Permanecendo de pé, o sacerdote convidou-o a pôr-se de joelhos, mas ele respondeu: não posso. Pensando que fosse doente, perguntou-lhe seguidamente que pecados tinha cometido. O homem confessou tantos pecados que parecia que todos os pecados do mundo tinham sido cometidos por ele. O sacerdote, depois de lhe ter dado alguns conselhos oportunos, convidou aquele estranho penitente a inclinar ao menos a cabeça para lhe dar a absolvição. Este respondeu-lhe novamente: não posso. Nessa altura, contava o Padre Pio, o sacerdote disse: amigo, pelo menos quando vestes as calças, de certeza que baixas um pouco a cabeça, não é verdade? O homem olhou com desdém para o sacerdote e respondeu: eu sou Lúcifer. No meu reino não existe flexões. O Padre Pio concluiu: se Lúcifer e os demônios não se podem inclinar perante Deus, muito menos poderão ir para o céu. Depois de outros naturais esclarecimentos, o Padre Pio levantou-se para ir para a cela número 1. Aproximei-me dele sob a ombreira da porta e disse-lhe: Padre, aquele sacerdote de quem estava a falar era o próprio padre. O fato aconteceu-lhe o ano passado, lá embaixo na sacristia. Eu estava presente. O Padre Pio entristeceu-se e, chorando, respondeu-me: sim, é verdade, aconteceu-me a mim, mas é verdade também que li esse episódio num livro.